E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. O texto diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Senhor, fala conosco nesta manhã pela tua palavra. Ministra pelo poder do teu Espírito Santo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse no começo, nós estamos em tempo pascal, nós estamos ainda celebrando o tempo de Páscoa. E Jesus ressuscitou, e nós comemoramos isso no último domingo. E naquele domingo, no mesmo domingo da ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos num lugar fechado, porque eles tinham medo dos judeus, medo de que a prisão e a morte de Jesus se instalasse como uma perseguição generalizada a todos aqueles que andavam com Jesus. Então eles estavam reclusos. E Jesus apareceu naquele domingo da ressurreição no meio deles. E Tomé, naquele dia, no domingo, que seria o domingo passado que a gente celebrou, não estava com eles. Mas passando 8 dias, é o que o texto diz, então significa que hoje, uma semana, um domingo após o domingo da ressurreição, aconteceu este fato, que os discípulos estavam outra vez reunidos, e agora sim, Tomé estava com eles, e Jesus mais uma vez, mesmo com todo o espaço onde eles estavam reunidos trancado, Jesus apareceu no meio deles, e Jesus imediatamente pede para que Tomé o toque, porque Tomé havia dito que não creria se ele não visse os sinais dos pregos nas mãos e no lado. Talvez Tomé não estivesse simplesmente duvidando da ressurreição, mas também estivesse acreditando que poderia haver um impostor se apresentando como se fora Jesus. E Tomé diz: eu quero testificar que este homem que está aparecendo aqui e ali, dizendo ser Jesus, é mesmo ele. Então, eu não crerei se eu não tocar nos sinais da crucificação. Se eu não tocar nos sinais nas suas mãos, dos cravos, e se eu não tocar no seu lado cortado, que foi o lado onde um soldado romano enfiou uma lança, que atravessou o seu tórax até o seu coração. Então, a dúvida de Tomé era porque Tomé queria que a ressurreição e o Cristo vivo fosse uma realidade tangível, palpável, concreta. Entretanto, irmãos, já dizia Shakespeare no texto de Hamlet, há muito mais coisa entre os céus e a terra do que pode explicar a nossa vã filosofia. Há muito mais coisa entre os céus e a terra do que pode explicar a nossa vã filosofia.
Há muito mais coisa entre os céus e a terra que pode ser capturado e compreendido à luz da razão, seja do racionalismo ou seja do empirismo. E eu quero falar sobre 3 tipos de crença que são igualmente perigosas. 3 tipos de crenças ou não crenças que são perigosas para a alma e para o coração humano. Primeiro tipo de gente, olhando a experiência de Tomé, que é aquele que diz: eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito no que eu puder tocar, eu só acredito no que eu puder provar. É que surgiu um tipo de gente cuja fé, não é que essa gente não tem fé, mas cuja fé está apenas naquilo que é tangível. Só acreditam no que é tangível. Este é o primeiro tipo de gente. Só acredita no que pode ser provado. Durante muito tempo na história era muito comum que as pessoas não tivessem dificuldade alguma em absorver as explicações religiosas dos fatos, da verdade. A fenomenologia do mundo, da realidade, ela era e foi durante muito tempo explicada pelos mitos e pelas crenças religiosas, e isso nunca tinha sido um problema, mas um dia se tornou um problema. Mesmo na Grécia Antiga, quando surgem as primeiras luzes da filosofia, do pensamento, no pensamento grego, filósofos como Sócrates e Platão questionavam que a realidade fosse explicada à luz das crenças religiosas. Mas no nosso tempo, num tempo que nós passamos a chamar de modernidade, aí definitivamente todo conceito metafísico, todo conceito de espiritualidade, todo conceito daquilo que não é tangível, não é concreto, vai ser colocado em xeque. No século XVI, por exemplo, nós vamos ter a figura de Francis Bacon e o seu método indutivo, onde ele questiona qualquer crença que se baseie puramente na razão dedutiva. E ele diz que é preciso que se comprove, que se experimente, para que se possa chegar à experimentação de algo e a partir disso construir conclusões e tirar conclusões a respeito da verdade. E vai surgir então uma ciência baconiana, que é diferente de toda a razão que prevaleceu até aquele momento, e toda a razão filosófica, e toda a crença religiosa. O mesmo fará John Locke no século XVII, com seu empirismo, reforçando o pensamento de Bacon de que não existe conhecimento que não seja baseado naquilo que possa ser experimentado ou comprovado. E definitivamente, como diriam alguns, que foi aquele que sepultou definitivamente a metafísica e as crenças naquilo que não é concreto, não é tangível, no século XVIII, a figura de Hume. E Hume e o seu, eu não sei se eu poderia chamar de sensorialismo, não sei se é uma palavra que cabe, mas Hume diz que não existe realidade senão aquela que nós podemos experimentar e capturar a partir dos nossos sentidos, a partir das sensações. E assim vai nascendo aquilo que nós chamamos das bases da epistemologia científica da modernidade. E a razão científica ousou dizer que ela responderia todas as questões que tangem a vida do ser humano, ao ponto de que a religião e as crenças religiosas se tornariam inúteis, desnecessárias, e não teriam mais lugar no pensamento humano,
a religião. Acontece, irmãos, que a ciência evoluiu, o tecnicismo evoluiu, a tecnologia evoluiu. Hoje, ainda cedo pela manhã, quando li as notícias, logo depois que acordei, dizia-se que uma nova série de robôs e androides baseado em inteligência artificial está sendo produzida. Cada dia mais nós nos aproximamos daquele mundo tecnológico que nós vemos nos filmes de ficção científica. Mas o homem continua carregando as mesmas angústias que carregou ao longo da Idade Média e ao longo da Idade Antiga. O homem continua carregando as mesmas perguntas. O homem continua levando os mesmos medos. Continua portando as mesmas culpas. Continua sofrendo as mesmas dores. Continua chorando as mesmas solidões. Que a razão científica não foi capaz de responder questões que dizem respeito à alma do homem. Porque, como diria certo pregador, porque há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, para o qual a razão científica não tem respostas, para a qual nenhum saber humano, nenhum saber concreto e tangível consegue responder e dar conta da existência. Por isso que, apesar de todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que são importantíssimos para a evolução da nossa sociedade moderna e contemporânea. Quem sou eu para desfazer da ciência e da tecnologia? Eu trabalho no centro de pesquisa, no maior centro de pesquisa da América Latina, que é o centro de pesquisa da Petrobras. Trabalho com um projeto de pesquisa, protótipo de pesquisa, de inovação, de tecnologia, de automação, de robótica, e tudo que há de novo passa um pouquinho pela minha área de atuação. Portanto, tecnologia é algo que me apaixona. Mas ela não dá conta de responder os vazios do teu coração. Ela não dá conta, porque ela não traz sentido, não traz propósito e não traz conforto ao ser humano. Que saber científico, que conhecimento científico dá conta dos nossos lutos, das nossas perdas, das nossas saudades, das nossas angústias, das nossas solidões, dos nossos medos, das nossas fobias, das nossas ansiedades. E nós estamos desesperados, esperando que alguma coisa responda a esta inquietação da nossa alma. Nunca se consumiu tanta medicação para tratar adoecimento da mente, como se tem consumido no nosso país. Porque a gente continua esperando que uma pílula, que uma química, ou que alguma coisa dê conta de aplacar, de reduzir, de minimizar os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E que coisa mais inconsistente é essa? Que justo a geração que nasce no berço da tecnologia, da contemporaneidade, é a geração que mais tem jovens e adolescentes deprimidos e ansiosos, vazios, sem sentidos, sem perspectiva de vida, tirando as suas vidas aqui e ali.
Porque esta fé, que só acredita no que é tangível, no que se pode tocar, no que se pode ver, ela não dá conta de lidar com o sofrimento humano. O homem, ele tem os mesmos medos, as mesmas dores e as mesmas angústias de sempre. E estas dores e angústias só podem ser suplantadas por aquilo que é a origem e a causa dos nossos sofrimentos, que é o fato de nós termos nascido separados, divorciados, quebrados do nosso relacionamento com o Criador. O fato de que um dia fomos colocados para fora de um lugar que chamava-se prazer. Veja que coisa linda o poema da criação. Porque diz que o pecado nos tirou do Éden, e a palavra Éden significa prazer. O pecado nos tirou do prazer, o pecado nos tirou do lugar onde nós estaríamos e viveríamos em vida plena, onde Deus ao cair da tarde visitava o homem e se relacionava com ele, e estava com ele, interagia com ele, e criatura e criador eram unidade, porque viviam conectados pelo amor. Mas um dia nós fomos quebrados e rompemos com isso, e desde esse dia se abriu um buraco na alma humana que nenhum tecnicismo pode responder. Só Deus pode dar conta do teu coração, da tua alma, da tua mente, do teu espírito. Só Deus. Só que tem um problema. Que nós estamos vivendo no Brasil uma espiritualidade adoecida. Deixa eu dizer para você, os movimentos de poder do Espírito das igrejas evangélicas estão construindo uma espiritualidade adoecida e não percebem. Porque é uma espiritualidade que não é diferente da espiritualidade de Tomé. Esse é o segundo tipo de fé que eu quero falar. Uma fé de gente que crê no sobrenatural, mas para crer no sobrenatural, o sobrenatural tem que se tornar tangível. Veja, o primeiro tipo de gente que eu falei é de gente que só acredita no que é tangível, só acredita no que é palpável, só acredita no que é experienciável. Mas existe um segundo tipo de gente, este é o tipo de gente que prolifera nos segmentos religiosos e no segmento evangélico. Que é gente que acredita no sobrenatural, desde que o sobrenatural se torne palpável. Acredita que Jesus ressuscitou, desde que eu possa tocá-lo. É Tomé. A espiritualidade evangélica é a espiritualidade de Tomé. Eu acredito em Deus, desde que eu possa senti-lo. Eu tenho fé em Jesus, desde que ele me emocione no culto. Eu creio no poder do Espírito Santo, desde que ele me arrepie. E se as sensações não estiverem presentes, parece que somos todos crentes, discípulos de Hume, de David Hume, onde só acreditamos naquilo que as sensações podem produzir em nós. Tomé crê em Jesus, desde que Jesus possa ser sentido e tocado por ele. O evangelho das sensações, irmãos, também é o evangelho de uma fé que só acredita no tangível. Se o culto não te trouxer alguma emoção, uma lágrima que caia, parece que a presença de Deus não estava lá. Eu certa vez ouvi um ministro de louvor dizendo: eu sei que o Espírito Santo foi derramado quando eu começo a ver as pessoas chorando. Eu falei, ué,
Ou seja, uma espiritualidade que depende das sensações. E é curioso que quem mais acusa os presbiterianos de não vivermos o sobrenatural é quem precisa materializar o sobrenatural para crer. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que Deus existe, e isso não tem a ver com as sensações que eu tenho a respeito dele, tem a ver com a certeza de fé que ele colocou no meu coração. Ouvi um moço essa semana, passei a segui-lo no Instagram. Não sei se vocês já viram, um menino negro de cabelo rastafari. Fantástico, sensacional. Não sei nem o nome dele. E ele citava Spurgeon, príncipe dos pregadores. Porque Spurgeon dizia que os convertidos emocionados são aqueles que se afastam quando a emoção acaba. Fé, irmãos, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Fé não é acreditar naquilo que se sente, naquilo que se experimenta, naquilo que emociona, naquilo que arrepia. Fé é acreditar naquilo que não se vê, que não se toca, que não se ouve. Isso é fé. A fé verdadeira, ela não depende das experiências. A fé verdadeira, ela depende de termos nascido de novo e do Espírito Santo ter iluminado os olhos do nosso coração. E este moço faz uma colocação muito bacana. Ele diz assim: se eu acredito a partir das emoções, quando a emoção acaba, eu deixo de acreditar. Fé é a certeza, é saber alguma coisa. E ele faz uma pergunta para quem falava com ele, e ele diz: quanto é 1 mais 1? E a pessoa diz: 2. Quanto é 1 mais 1 se você estiver feliz? 2. E quanto é 1 mais 1 se você estiver triste? 2. A fé, irmãos, é aquilo que não varia, independente das nossas sensações. Se as coisas estão bem, se você está feliz, se parece que Deus está abundando e se derramando sobre a sua vida, você crê que Ele existe e está contigo. Mas se as coisas estão mal, se as coisas não vão bem, se parece que Deus não está presente, se parece que Ele te abandonou, se parece que Ele te esqueceu, ainda assim você crê que Ele é verdadeiro, fiel e que Ele está presente, porque a sua fé não depende das impressões. Depende de saber quem Deus é, e que Ele é real e verdadeiro, e que Ele vive. A fé emocional está destruindo a espiritualidade desta geração, porque está cheio do Espírito, parece que está condicionado a se emocionar, a sentir o êxtase, as sensações. Se eu sentir, eu tenho fé. Se eu me emocionei, eu estou firme com Deus. Se eu me arrepiar, eu estou no azeite, estou na comunhão do Espírito Santo. E quando nada que me faz ter alguma percepção de Deus está ao meu redor. E quando nós estivermos vivendo a experiência de Jó, Jó não diz: eu estou sentindo a presença de Deus. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Eu sei. A fé é aquilo que me leva a dizer: eu sei
que Jesus está vivo, eu sei que Deus é verdadeiro, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele vai voltar, e nenhuma sensação, ou a falta de sensação, vai mudar isso no meu coração. Nada. Aleluia. Eu voltei de uma viagem agora, que foi uma viagem meio que um retiro espiritual para o meu coração. Fiquei 11 dias em cima da minha motocicleta na estrada, rodando mais de 3.000 quilômetros. Eu vou publicar, viu? Já tem até um vídeo, mas eu vou botar nos grupos da igreja para os irmãos acompanharem lá os trajetos que eu fiz e os lugares por onde passei. E foi uma experiência muito bacana com Deus no meu coração. E eu tenho conversado com a minha esposa, conversando ontem, inclusive, e anteontem, dizendo que eu não estou me sentindo muito bem, sabe? Não estou me sentindo, os irmãos sabem, né? Eu estou num processo. Uma sensação tanto quanto depressiva. Pois é. Eu tenho estado um pouco abatido. Mas não há um dia onde eu tenha, desde que voltei da minha viagem, colocado meu joelho no chão, que eu não tenha a convicção plena de que Deus está me ouvindo. Porque não tem a ver com eu estar bem ou não estar bem. Não tem a ver se o meu coração está adoecido. Não tem a ver se eu estou feliz ou se eu estou triste. Tem a ver com o fato de que eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E isso é bom demais, irmãos, a gente saber. E a gente ter uma certeza que não se abala. Como o salmista, que ele diz: porque te abates dentro de mim, ó minha alma? Porque te desespera? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Ele estava deprimido e ele diz: as minhas lágrimas são meu alimento, dia e noite eu choro todo dia. Mas ele termina o salmo dizendo: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A fé dele estava inabalável, o coração dele estava firme em Deus, ainda que a sua mente titubeasse, ainda que as suas emoções vacilassem, ainda que a sua alma sofresse, ele sabe que Deus não o abandonou. Eu gosto de questionar algumas figuras que são tão imponentes na Bíblia, né, mas que alguns traços dos seus comportamentos revelam o quanto eles são humanos e vacilam também. E eu comparo, por exemplo, João Batista quando estava preso e Paulo quando estava preso. Sabe, João parece ter sido um homem tão íntegro, tão bom. Jesus diz que dentre os homens nascidos de mulher, ninguém foi tão importante quanto João Batista. Mas parece que ele tinha algumas dúvidas a respeito de Jesus, sabe? Parece que ele não tinha uma convicção plena a respeito da fé em Jesus. E quando João está preso, ele começa a questionar se Jesus é Jesus mesmo, é o Messias. E ele manda mensageiros a Jesus e diz assim: vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo ou será que eu tenho que esperar outro. E eu comparo a prisão de João com a prisão de Paulo e Silas. Porque quando Paulo é preso, quando Paulo naufraga, quando Paulo passa dificuldade, quando Paulo passa fome, quando Paulo passa frio, o texto diz que ele estava encarcerado, algemado, acorrentado a um tronco, no cárcere em Filipo, e ele, à meia-noite, cantava louvores a Deus, aleluia. Uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que não duvida quando as coisas não vão bem. Uma fé que simplesmente crê, e ele estava preso adorando, ou
ao Senhor. Esta é a fé que você precisa ter, irmão. Uma fé que está acima das sensações. Que aprende a adorar a Deus nas dificuldades, que aprende a compreender que as dificuldades, elas vão passar, mas o teu Deus é eterno. Aleluia. E nós estamos criando uma geração viciada em experiência. E aí o culto tem que ter uma música impactante. Tem que ter uma música impactante. E nos tornamos, inclusive, especialistas em fazer música para manipular emoções. Deram um nome para isso, chama worship. Repetir acordes e tons para levar as pessoas a se emocionar. Já reparou como os louvores de hoje repetem 30 vezes a mesma frase? E fica repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, até alguém chorar. Tem que ter um pregador fervoroso. O pregador tem que falar do jeito que ele leve as pessoas a... E tem um que chega a botar a mão assim no microfone e fala assim... Já viram? É o trovão. Porque tem que emocionar as pessoas. Tem que mexer com elas. Irmãos, o sermão não é uma peça para te emocionar. O sermão é uma peça para te educar, para te edificar, para te ensinar. Muitas vezes para te constranger. Eu não estou aqui para emocionar você. Eu estou aqui para levá-lo a refletir a respeito das verdades espirituais. E a sair daqui com decisões e escolhas a serem feitas. E não sair daqui emocionado. Padre Antônio Vieira dizia que o verdadeiro sermão não é aquele que deixa o ouvinte cheio de si, mas é aquele que deixa o ouvinte sem saber de si. Esta fé emocional, irmãos, ela é bacana. Porque afinal de contas, é muito gostoso sair de um culto onde você sentiu a presença de Deus. Mas ela não resiste ao silêncio. Se Deus fizer silêncio, esta fé não resiste. Quando parar de sentir, esta fé não resiste. Fé é convicção. Fé não é emoção. Mas o último tipo de fé perigosa é a que está no extremo oposto dessa. Sabe, os extremos nunca são bons. E se existe uma fé que está profundamente enraizada nas emoções, existe uma outra fé que é tão perniciosa quanto. Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, no auge do advento pentecostal do começo do século XX, na virada do século XIX para o século XX, ele enfrenta dois tipos de problemas dentro da igreja. O primeiro, exatamente, dos chamados pentecostais e suas experiências emocionais, cada vez mais exageradas, cada vez mais sem controle, cada vez mais baseando a experiência de Deus nas sensações. E Martin Lloyd Jones enfrentava esta gente dizendo que isso era um perigo para a igreja. Uma fé baseada nas sensações. Mas ele também se dedicou a enfrentar um outro tipo de gente.
num texto escrito inclusive por Augusto Nicodemos, diz o seguinte: era esse cristianismo anti-emocional e intelectualista que prevalecia nas igrejas evangélicas da Inglaterra. Para muitos pastores e estudiosos daquela época, todos os crentes já haviam recebido tudo do Espírito na sua conversão, e o que restava era irem se apropriando destes benefícios gradativamente na vida cristã. Para eles, quase todos os aspectos da obra redentora e santificadora do Espírito ocorriam no âmbito não experienciável, e as atividades do Espírito como o selo e o testemunho ao nosso Espírito eram encarados como se processando em um nível apenas intelectual, ou acima da nossa capacidade de sentir ou experimentar. Outros ensinavam que todas essas coisas eram para ser tomadas pela fé, independente dos sentimentos e das emoções. Ou seja, existe um outro extremo. Se eu acabei de dizer que a fé, baseada nas emoções, ela é danosa para a alma humana, existe uma outra fé perigosa. É daqueles que creem no sobrenatural, mas vivem limitados apenas ao racional. Se há uma coisa que a experiência de Tomé ensina, irmãos, é que Jesus diz que boa é a fé que não viu, mas creu. Mas quando a fé de Tomé também precisou ser edificada nas suas dúvidas e nos seus medos, Jesus permitiu que Tomé o tocasse. Sabe o que significa? Que existe uma dimensão experienciável de Deus que você pode sim acessar. Existe sim uma dimensão de Deus que toca o seu ser e que mexe com as suas emoções. Existe sim uma dimensão de Deus que nos eleva, que nos faz nos emocionar, que arrepia. Existe sim uma experiência de Deus que nos leva a termos impactos da presença do Espírito Santo. E tão perigoso quanto viver preso a esta experiência é negá-la totalmente, achando que Deus é uma experiência da intelectualidade, é uma experiência apenas do raciocínio, é uma experiência limitada à minha cognição, e que não toca todo o meu ser. Deixa eu dizer a você, Deus quer interagir com todas as dimensões do seu ser, com a sua alma, com o seu corpo e com o seu espírito. Então, eu quero crer em Deus do meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha força. Aleluia! Não é assim que a Bíblia diz? Crê no Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, com a sua dimensão espiritual, com a sua dimensão intelectual e com a sua dimensão física. Deus nos toca por inteiro. Não abra mão de você buscar uma experiência de Deus que faça você também saber e sentir que Ele toca a sua vida, que Ele fala com você, que Ele se deixa perceber com você. Não, Deus não é só silêncio, Deus também troveja nos céus quando Ele quer nos fazer ouvir a sua voz. Há crentes que vivem limitados ao mundo natural, perderam a perspectiva do milagre, perderam a perspectiva de um Deus que toca o nosso corpo, e é capaz de curar, e é capaz de operar maravilhas, e é capaz de fazer sinais. Não, nossa fé não se baseia nas maravilhas e nos sinais, mas ela crê que eles existem. E que o nosso Deus é poderoso. E que o nosso Deus muda histórias. E que o nosso Deus impacta corações. E que o nosso Deus levanta o caído, dá força ao abatido. E que o nosso Deus é o Deus que sacode a nossa existência. A nossa fé, ela crê de forma integral e de forma plena. O que eu estou querendo convidar você a viver, irmãos, é uma fé que seja uma fé
equilibrada. Uma fé equilibrada. Que não depende das emoções, mas que não abre mão de se emocionar quando o Espírito Santo tocar a sua alma. Que não depende de ver, mas que saiba que Deus é real ao ponto de intervir na história. Nós não somos deístas. Aliás, a maior parte dos cientistas e dos pensadores da modernidade, daqueles que abriram mão das explicações ou da experiência religiosa para se apoiar especificamente no empirismo, nenhum desses caras que eu acabei de dizer aqui, tanto Bacon quanto Locke, como Hume, por exemplo, citando apenas 3 deles, de tantos outros, nenhum deles se declararam objetivamente ateus, ou diziam que não criam em Deus. Boa parte deles eram deístas, acreditavam até que Deus havia criado o universo, mas que não se relaciona com ele. Nós não somos deístas. Nós não acreditamos apenas num Deus que está nos céus, que criou todas as coisas. Nós acreditamos num Deus pessoal. Nós acreditamos num Deus que fala conosco. Nós acreditamos num Deus que toca as nossas vidas. Nós acreditamos num Deus que toca nossas almas. E eu não terei vergonha, e eu não me privarei de quando puder, e de quando for possível, eu me emocionar diante desse Deus. Você consegue entender a questão do equilíbrio? Porque o desafio é viver uma fé equilibrada. Infelizmente, o segundo caso que falei é de um tipo de gente que vive uma fé que é exclusivamente emocional. E o terceiro tipo é um tipo de gente que vive uma fé que é exclusivamente racional. Nenhum dos dois tipos está vivendo a fé plena e verdadeira. A fé plena é quando o mundo sobrenatural toca o mundo natural. E estas duas realidades, quando se tocam, as coisas se movem. Aleluia. E as coisas mudam. E Deus transforma os corações. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus edifique e te dê discernimento. Para que você não seja infantil ao ponto de viver uma fé meramente emocional. Mas que você não seja frio e vazio ao ponto de viver uma fé meramente intelectual. Que você busque fervor com sabedoria. E que você busque conhecimento com paixão. Em nome de Jesus.